Tudo ok? Podemos começar? Boa noite, pessoal. Bom, eu sou José Maria Santiago, você me conhece como Santiago. Alguém aqui é da área de saúde? É o quê? Eu sou do lado de mas eu trabalho no Instituto Câncer. Certo. Mas alguém não, né? Alguém aqui já usou o SUS? Usou para quê? Alguém aqui tem algum amigo que já precisou do SUS e não conseguiu? Algum conhecido? Tá? Bom, pessoal, então assim, todo mundo aqui já ouviu falar do SUS de alguma maneira, claro, nem que seja pela TV, pelos estudos, né? E a gente se depara muito com os problemas do SUS, né? Como é que, por que existe tanta crítica ao nosso sistema de saúde, apesar dele parecer um sistema sensacional, como é pintado pra gente muitas vezes. Deixa eu tomar agora que tô... Então, assim, essa palestra, a primeira vez que eu fui chamado para apresentá-la com esse título, SUS, uma visão austro-libertária, ela tinha sido, eu fui chamado para apresentar na Sociedade Médica de Sergipe, né? E quem escolheu o tema foi um médico, que é libertário, de lá, que é vice-presidente da sociedade. E eu perguntei para ele quando eu fui apresentar, eu disse, tem mais alguém aqui que estuda economia austríaca, a Escola Austríaca de Economia, que estuda sobre libertarianismo? E ele disse, não. Eu disse, bom, então vai ser muito curioso apresentar um tema para uma plateia que desconhece completamente o tema e o que é que ele significa, né? Porque eu vou falar sobre um aspecto que é a saúde dentro de uma visão libertária, sendo que as pessoas lá não conheciam o amplo, como é que era a visão libertária sobre a sociedade, digamos assim. Mas foi bem sucedido. Todo mundo aqui já conhece o libertarianismo? Alguém nunca ouviu falar sobre libertarianismo? Vai ser mais tranquilo, então. Bom, então para falar sobre o SUS, eu decidi fazer uma revisão histórica para a gente tentar definir como é que a gente chegou ao SUS, né? Assim, por que o nosso sistema de saúde acabou sendo um sistema digamos, socialista, né? Uma medicina socializada, digamos assim. Por que a gente chegou até esse sistema? Como é que foi a evolução histórica disso? E aí eu fiz algumas pesquisas, como é que era essa medicina, como é que eram os cuidados de saúde, não a medicina tradicional, medicina hipocrática, antes dos portugueses, né? E aí, isso a gente estudando pelos livros de história, né, pelos filmes, pelos seriados que a gente assiste, a gente conhece algumas figuras, como o pajé, que era uma figura importante dentro da cultura indígena, como o curandeiro, um feiticeiro. E quando a gente para se deparar com isso, a gente começa a perceber que sempre existiu, ao longo das sociedades, uma preocupação de determinar alguém que iria ficar responsável por cuidar da saúde daquela comunidade, né? Claro, assim, a saúde nunca foi algo que cada pessoa pudesse cuidar completamente sem precisar recorrer a outrem. Então, em qualquer sociedade, sempre se organizou nesse sentido. Quando a gente, já falando sobre a questão dos portugueses, né, quando os portugueses chegaram ao nosso território, a gente começa a pensar, então, como é que chegaram os médicos como a gente conhece hoje ao nosso meio? E aí eu encontrei algumas referências que eu achei bem interessante. Por exemplo, os primeiros médicos e cirurgiões que se instalaram no Brasil encontraram todo tipo de dificuldade para exercer a profissão. Além do imenso território e da pobreza da maior parte dos habitantes que não podiam pagar uma consulta, o povo tinha medo de se submeter aos tratamentos, baseados em purgantes e sangrias, né? Completamente diferente da nossa medicina atual. Em vez de recorrer aos médicos formados na Europa, a população colonial, rica ou pobre, preferia utilizar os remédios recomendados pelos curandeiros negros ou indígenas. Então a gente começa a perceber que, apesar
de já existir uma oferta de um serviço médico, como a gente conhece hoje, as pessoas, de forma individual, elas continuavam procurando aquilo que elas confiavam mais, né? E isso é uma crítica que eu faço hoje, diante dos meus colegas, às vezes até isso gera bastante conflito, né? Porque existe hoje em dia muita, não sei se vocês acompanham isso dentro da medicina. Alguém é da medicina aqui? Não, né? Não sei se vocês acompanham isso, mas assim, existe uma crítica muito grande com relação a exercício ilegal da medicina, né? Isso é uma briga muito grande por parte do Conselho de Medicina, Conselho Federal, Conselho Regional, parte dos próprios médicos em si. E muitas vezes eu chego e questiono, eu disse, pessoal, vamos citar aqui um exemplo, um comparativo. O Uber, vocês são a favor de que haja a possibilidade da pessoa escolher algo que não é regulamentado pelo Estado para oferecer um serviço para ela? O pessoal, geralmente, concordo. Se por que então que vocês não concordam que as pessoas de forma individual possam escolher o serviço que vai cuidar da saúde dela? Se eu confio no curandeiro, se eu confio no pajé, se eu confio na rezadeira, se eu confio no farmacêutico que tem uma farmácia há 50 anos na minha cidade e não quero confiar no médico que acabou de chegar, por que eu não posso ter a liberdade individual para escolher sobre isso? A gente, mas é porque o médico ele tem uma preparação diferente e tal e tal. Tá, a gente sabe disso, mas por que eu tenho que obrigar as pessoas a escolherem aquilo que eu considero melhor, né? É muito mais eficiente eu mostrar para as pessoas por que eu posso oferecer um serviço melhor e não fazer com que elas sejam obrigadas a usar o serviço que eu considero melhor. Estão entendendo a nuance da questão? E aí, em 1808, né, nós tivemos, com a invasão napoleônica a Portugal, a vinda da família real ao nosso país, até então colônia, né? E aí, em 1815, nós somos elevados à condição de Reino Unido, de Portugal, Brasil e Algarves, e aí começaram a surgir as primeiras escolas de medicina no nosso país, né? O primeiro foi o Colégio Médico Cirúrgico em Salvador e a Escola de Cirurgia do Rio de Janeiro. Foram as duas primeiras escolas de formação médica aqui no nosso país. Então a gente começa a perceber que já havia, por parte da coroa, nessa época, uma preocupação de fornecer algum cuidado àquela população. Nada ainda semelhante ao que a gente tem hoje, né? Nessa época, existiam algumas doenças infecto-contagiosas, doenças endêmicas, doenças epidêmicas. E a febre amarela foi uma das primeiras epidemias que começou a dar uma ideia de saúde pública. A partir do momento que um grupo de pessoas começa a adoecer, você para de se preocupar com a questão do indivíduo e começa a pensar no coletivo, né? Quando você vê uma epidemia de uma doença, você não olha somente para o indivíduo. Eu, como médico, se eu estiver no pronto-socorro e chega um indivíduo, eu estou vendo um indivíduo. Mas o gestor de saúde, o gestor político, quando ele vê aquilo ali, ele está vendo, na verdade, o grupo que está adoecendo. Então ele já começa a ter uma noção sobre saúde pública. Ainda no Império, surgiram as fisicaturas, que eram um órgão máximo para as questões de saúde. Era um tribunal com leis, alvarás, regimento e poder restrito à regulamentação da profissão. Então, observe que aqui já começa a ter uma intervenção maior do Estado por parte da questão profissional. Ele já começa a regulamentar a profissão, já começa a estabelecer leis, já começa a fiscalizar. Mas, da mesma, como eu falei, ainda não existia a questão de oferecer ainda o serviço a todos. E aí, em 1837, a gente já começa a ter uma intervenção maior nesse sentido, no sentido de oferecer um serviço público à população, né? Foi o que? A imunização compulsória das crianças contra a varíola, né? Na segunda metade do século XIX, com o aumento da imigração do zona rural para os centros urbanos, começa também a haver algumas doenças características dessa imigração, né? Isso traz, se você vai expandir uma cidade, você começa a entrar na região onde é endêmica de alguns mosquitos, logicamente aqueles mosquitos vetores de algumas doenças vão começar a trazer a doença para dentro dos centros urbanos, né? Em 1850, o governo já começou a intervir do ponto de vista
econômico, né? Oferecendo crédito extraordinário de 200 contos para melhoras sanitárias da capital e outras províncias, através de um decreto-lei. Assim, a partir do momento que você cria um decreto, você já começa a ter uma intervenção do ponto de vista econômico. Observe que a coisa já vai começando a aumentar. Primeiro você regulamenta a profissão, você começa a oferecer onde é que vai ser o centro de formação daqueles profissionais, você já começa a oferecer dinheiro para isso aí, então a coisa vai começando a ganhar corpo, né? Em 1904, uma epidemia de varíola levou à internação no Hospital de São Sebastião de 1.800 pessoas só nos 5 primeiros meses. Imagina o que é em 1904, imagina hoje se a gente tem uma internação numa cidade de 1.800 pessoas, né? Agora imagina isso em 1904, né? Imagina o impacto que isso não traz e a repercussão que isso não traz. Consequentemente, isso traz comoção, né? Embora houvesse uma lei prevendo a imunização compulsória das crianças desde 1837, que eu até citei anteriormente, ela ainda não tinha sido totalmente cumprida, né? E aí, com o decreto de 1904, a vacinação tornou-se obrigatória em toda a República, obrigatória a vacinação e a revacinação contra a varíola. Então, observa que aí o Estado, o que está acontecendo? Ele está começando a aumentar a influência dele. Ele não só está mais oferecendo serviço, oferecendo dinheiro, ele está começando a obrigar as pessoas a tomarem uma atitude, né? A usarem um serviço, nesse caso. Ele está obrigando a vacinação, né? A gente vê como um Estado, teoricamente mínimo no começo, está começando a ganhar. Só uma bem, porque isso é uma revolta muito grande, a revolta da vacina. Eu acho que ela é muito mal vista, porque você pensar que o povo imbecil, eles não querem ser vacinados, não é bem assim. Como ele está explicando, no começo do século XX, não havia o mesmo conhecimento de medicina que a gente tem hoje. Então, quando chegava na sua casa uma pessoa com uma vacina, para colocar a vacina em você, muitas vezes a vacina era na nádega ou na coxa da sua esposa, isso causava revolta. Isso não foi feito, pessoal, por campanha de conscientização. O Estado quis à força vacinar as pessoas. Óbvio que vacinação é importante. Com a vacinação você previne uma doença que ela se alastra, que ela existe. Mas a grande questão na revolta da vacina, que a revolta da vacina é um fenômeno que é muito complicado, porque primeiro ele é inserido na reorganização do Rio de Janeiro. Nesse momento, o Pedro Passos, o prefeito do Rio de Janeiro, ele está reformando a cidade, para reformar a cidade, ele está tirando pessoas de suas casas e alocando no morro. Começa a nascer aí um morro do Rio de Janeiro, onde são hoje as favelas. Então, o povo já está se sentindo pressionado porque está sendo expulso da sua casa. Ele já está sendo vitimizado pelo Estado. Aí soma isso, uma vacina obrigatória. Muitas pessoas acreditavam que isso era para exterminar os pobres. Era um senso comum. Imagina você nessa época, ser expulso da sua casa, dizendo, olha, vai chegar uma pessoa aí e você vai ser obrigado a tomar uma vacina na sua perna ou na sua nariz. Então, a revolta da vacina, ela é mal contextualizada muitas vezes, porque passa-se a ideia de que havia ignorância. Havia ignorância porque não se tinha conhecimento técnico de qual era a importância da vacina. Mas essa ignorância, ela não tentaram sanar ela, não tentaram mostrar a importância, tentaram obrigar as pessoas a fazer isso. E isso que gerou a revolta, que foi... que gerou, repercutiu mortos, feridos, 30 mortos, 110 feridos, centenas de presos e muitos deles, dos presos, foram enviados ao Acre. Eu acho que por isso que o Brasil comprou o Acre, né? Para mandar o pessoal para lá. Após o controle da revolta da vacina, após o controle, então, foi reiniciada a vacinação e aí conseguiu-se a erradicação da varíola, né? Isso foi uma medida, como o Ávila bem explicou, uma medida imposta de cima para baixo, sem qualquer tipo de esclarecimento à população sobre como isso iria acontecer. Trouxe um resultado positivo depois, que foi a erradicação de uma doença, mas o grande questionamento é a maneira como isso foi feito, né? Não as consequências disso. A gente não pode analisar isso como os fins justificam os meios, né? Você chegar, como a Ávila disse, obrigar a população a tomar algo que ela nem tem conhecimento sobre do que se trata, você expor a pessoas a ter que mostrar nádega, mostrar coxa, que naquela época era algo impensável mostrar a panturrilha, imagina mostrar a coxa, você ter que expor as pessoas à situação sem elas terem um esclarecimento de por que elas estavam tendo que fazer aquilo ali, né? Então, assim, isso aqui é uma foto tirada de um jornal, na época, em protesto à vacinação, né? Como se fosse o espeto do Estado obrigando as pessoas a se vacinarem.
Trazendo mais a história para perto, nas primeiras décadas do século XX, começaram a surgir as caixas beneficentes. Era uma espécie de poupança que funcionava como seguro de saúde para os trabalhadores, né? Nessa época a gente começa a ver que já começa a haver uma organização maior de como seria a questão dos serviços de saúde. Você pega um grupo de trabalhadores, por exemplo, vamos pegar o grupo dos ferroviários. E aí os ferroviários vão fazer uma caixa beneficente, e aí os ferroviários eles vão começar a depositar um dinheiro ali, e com aquele dinheiro eles vão ter acesso a um serviço de saúde. Alguns grupos acabavam sendo mais ricos, outros grupos sendo mais pobres, e conforme isso iria acontecendo, você tinha o nível de serviço que você poderia ofertar, né? Uma curiosidade dessa época é que começaram a surgir muitos hospitais das caixas beneficentes. Por exemplo, o grupo de bancários poderia criar um hospital próprio que seria utilizado somente por bancários. Os funcionários dos Correios iriam criar um hospital que seria utilizado pelos funcionários dos Correios. E isso começava a gerar alguns conflitos, que era, eu moro na Parquelândia e o hospital dos médicos é aqui na Washington Soares. Então isso gerava um desconforto geográfico, né? Sendo que do lado da minha casa tinha um hospital dos professores, digamos assim. Então assim, eu não poderia usar o hospital aqui do meu lado, porque o meu hospital estava em outra região, né? Isso foi uma coisa que começou a se questionar se realmente aquele ali era o melhor método que eles encontravam, né? Em 1920, então foi regulamentado, através do decreto de 3987, foi criado o Departamento Nacional de Saúde Pública. Até então não existia o que a gente conhece como Ministério da Saúde. Então, assim, o governo criou o Departamento Nacional, e com a criação do Departamento Nacional, começa a haver uma centralização a nível federal de como é que vai ser o gerenciamento de saúde, né? Em 1930, 10 anos depois, foi criado o Ministério dos Negócios da Educação e Saúde Pública, né, que antes estava sob a responsabilidade do Ministério da Justiça. Então você começa a ver que começa a ganhar uma importância maior a questão da saúde para fins ministeriais, né? Mas ainda não era um ministério exclusivo como nós temos hoje. Em 1937, né, foi através de outro decreto, foram instituídas a Conferência Nacional de Saúde e Educação e a Conferência Nacional de Saúde, que são reuniões periódicas, que mesmo com a mudança do SUS, são reuniões que continuam existindo até hoje. E essas conferências, elas serviam e ainda servem para definir os rumos que a saúde pública iria tomar, né? Como é que o Estado iria gerenciar a saúde pública. Em 1953, a gente começa a ter uma mudança no sentido de que a saúde, que até então, se a gente for observar, a saúde até então ela não era um direito de todos, né? A saúde estava lá, o governo oferecia dinheiro, o governo oferecia a vacinação, mas ainda não existia essa questão de saúde como um direito, né? Eu reivindicar o meu direito à saúde, né? E aí, em 1953, foi criado o Ministério da Saúde. Em 1954, foram estabelecidas as normas gerais sobre a defesa e proteção da saúde, e aí no seu artigo 1º já começa a surgir a palavra dever. Ainda não havia a questão do direito, mas era dever do Estado, bem como da família, defender e proteger a saúde do indivíduo, né? Em 1961... Quase tudo bate no derivado, né? 30, 53, 54, quase tudo bate com a Constituição. tudo no Estado, nada fora dele, né? Em 1961, com a regulamentação do Código Nacional de Saúde, foi estabelecida as normas gerais de defesa e proteção da saúde. Então, assim, você já começa a ganhar um corpo maior essa questão da população poder reivindicar o seu direito à saúde. A terceira Conferência Nacional de Saúde, como eu falei anteriormente, que havia sido criada as conferências nacionais periódicas estruturadas, ela teve 4 temas principais, que seria a situação sanitária da população brasileira, a distribuição das atividades médico-sanitárias nos níveis federal, estadual e municipal, a municipalização dos serviços de saúde e a fixação de um Plano Nacional de Saúde. É curioso a gente, para quem estuda
o Sistema Único de Saúde, observar isso em 1963. Né? Por que eu estou falando isso que é curioso? Se você olhar no item C, essa questão da municipalização do serviço de saúde, essa é uma ideia que hoje o SUS defende, né? A descentralização da gestão de saúde. Né? Isso parece algo recente, porque surgiu junto com a Lei 8080, que foi a lei orgânica do SUS. Mas essa ideia já havia em 1963, 2 décadas antes, já tinha essa ideia de municipalização. Porque se a gente parar para analisar, é muito mais fácil o município tentar se organizar a nível local do que você ter um gestor central que vai definir todas as metas para cada um dos municípios, apesar de haver uma enorme diferença entre municípios. Por exemplo, se eu for comparar o município de São Paulo com um município no interior do Ceará, por exemplo, Irauçuba, que é um município que eu conheço muito pequeno, você não tem como garantir que o mesmo plano federal, o mesmo plano central vai funcionar para os 2 municípios. Né? Então já havia essa ideia de tentar a municipalização dos serviços de saúde. Apesar de que isso até hoje é algo que ainda nunca se conseguiu colocar completamente. Né? Porque qualquer serviço de saúde que você vá gerenciar, você vai precisar de recursos. Então, apesar da gestão ela ser municipalizada, os recursos não têm como ser completamente vir direto só do município. Bom, o INAMPS foi uma grande mudança dos nossos direitos à saúde. Né? Porque em 1974, durante o governo militar, criou-se o Instituto Nacional de Assistência Médica e Previdência Social. Se a gente for olhar, as 2 coisas estavam juntas, a Previdência e a Saúde. Né? Elas estavam juntas como sendo um órgão só. Ela dispunha de estabelecimentos próprios, mas a maior parte dos atendimentos advinham da iniciativa privada através de convênios. Tinham direito ao acesso trabalhadores seletistas. Nessa época, lembra daquelas caixas beneficentes que eu falei, que cada grupo criou suas caixas? O que o governo fez? Ele pegou aquelas caixas dos trabalhadores e definiu que tudo seria parte de um grupo só, que seria regulamentado pelo INAMPS, financiado pelo INAMPS. Então, qualquer trabalhador seletista que contribuísse para a Previdência, automaticamente tinha direito ao acesso ao serviço de saúde, independente do hospital que ele iria usar. Isso diminuía aquele problema que eu citei de ter que ir até o hospital onde eu estava, teoricamente, apto a usar. Né? Eu poderia usar qualquer um da rede. Quando eu falo que os atendimentos advinham de iniciativa privada através de convênios, isso começou a trazer alguns problemas, que eram problemas, por exemplo, na fiscalização. Eu poderia chegar para um hospital privado e dizer, olha, eu quero fazer um convênio com você e você vai prestar serviço para o INAMPS. Tudo bem, de que forma que eu vou cobrar de você, governo? Como é que eu vou... Não, você vai prestar o serviço, você vai fazer preencher um protocolo e através desse papel, essa guia, você vai dar entrada no pedido de cobrança. E aí começaram a surgir algumas aberrações, pessoas que já tinham morrido realizando raio-x, homem fazendo parto. Então, assim, algumas coisas começaram a surgir, porque se eu tinha como cobrar do governo, sem necessariamente dizer que aquele serviço, sem provar que aquele serviço tinha sido prestado, bastava fazer uma guia. Né? E aí o que o governo tentou fazer para intervir? Não, agora vamos criar cotas. Você vai ter direito a, no máximo, 10 exames de raio-x. Quando chegava no final do mês, se ele só tinha feito 9, vamos inventar aqui um raio-x. O Ávila fez um raio-x e vamos mandar a conta para o governo. Né? Ou, por acaso, você tem direito a 10 raio-x. No primeiro dia acabou os 10, o que ele ia fazer? Olha, não tem. E aí o que era que acontecia? Começava a acumular o serviço, a oferta daquele serviço. Mais ou menos, não era exatamente um voucher, porque nesse caso não estava na mão do indivíduo que iria escolher qual o serviço que ele iria utilizar. Estava na mão, na verdade, do serviço. Era o hospital quem tinha. Vamos supor, eu tenho direito a 50 ultrassonografias, o hospital. Então, nós temos aqui na sala um número N de pessoas que ainda não atingiu 50. E vocês todos vão utilizar o serviço.
Mas o governo não vai me pagar por 50? Então vamos preencher papel aqui inventando o nome de gente para poder eu cobrar os 50, porque eu quero receber o dinheiro. Ou o contrário, como eu falei. Você tem direito a 10, nós temos aqui um número N maior do que 10. Então, ó, pessoal, só vai utilizar esses 10 aqui. O restante vai ficar na fila para o mês que vem. Mais 10, só que vai chegar mais gente para a fila. Vai ficar mais 10 para o outro mês, vai ficar mais 30, mais 40, mais 50. E assim as filas começavam a surgir. Isso. Né? Em 1979, houve então o primeiro simpósio sobre Política Nacional de Saúde, uma comissão de saúde da Câmara dos Deputados. Né? Na década de 80, o INAM passou a se tornar cada vez mais universal. Como? Nessa década, lembra que eu citei no slide anterior que somente os trabalhadores seletistas tinham acesso ao serviço de saúde, os trabalhadores e os seus dependentes? Na década de 80 isso começou a abrir para pessoas que não eram seletistas. Ou seja, a partir daí, o que é que acontece? Alguém que não contribuiu com aquele serviço começa a utilizar o serviço. E o que é que acontece? Se alguém está pagando e não está utilizando, alguém está utilizando sem estar pagando. Né? Então começa a haver uma, digamos assim, uma distribuição de renda. Que mais na frente a gente vai ver que na verdade não é uma distribuição de renda de quem tem mais dinheiro para quem tem mais dinheiro. Ela é um pouquinho diferente. Em 17 de março de 86, foi realizada a 8ª Conferência Nacional de Saúde, né? E aí começou a surgir o que seria então o embrião do SUS, que foi o Sistema Unificado e Descentralizado de Saúde. E aí em 1988, a nossa brilhante Constituição nos traz no seu artigo 196 a ideia de que a saúde é um direito de todos e um dever do Estado. Só que o que acontece a partir do momento em que um burocrata pega uma caneta, assina um papel dizendo que qualquer coisa é um direito, eu posso exigir aquele direito, né? Independente de como é que aquele direito vai ser oferecido ou não. E aí a gente tem que entrar no questionamento. Então quer dizer que eu tenho direito à saúde. Mas o que é saúde? Né? E aí a gente tem duas definições bem distintas para isso. A definição da OMS, baseada na declaração de Alma-Ata, que tinha sido realizada em 1978, que foi um fórum internacional, que ela define que saúde é uma situação de perfeito bem-estar físico, mental e social, não simplesmente a ausência de doenças e enfermidades. Parece interessante se a gente for analisar, se a gente ler e não raciocinar em cima disso, né? Ou seja, é uma situação de perfeito bem-estar físico, mental e social. Quer dizer, então, que se eu tivesse nascido com uma perna amputada, né, eu não tenho um perfeito bem-estar físico, mas eu me sinto completamente saudável pela Organização Mundial de Saúde e pela definição que o nosso sistema segue. Eu não tenho saúde. Apesar de eu, indivíduo, achar que eu tenho saúde, eu não tenho porque a definição da Organização Mundial de Saúde diz que eu não tenho. Né? Então isso tira do indivíduo o poder de decidir se ele é saudável ou não. É como até eu brinquei no dia que eu apresentei essa palestra, falei, olha, se eu achar que para o meu completo bem-estar social eu preciso ter uma Ferrari, eu vou chegar lá pro governo e exigir uma Ferrari, porque eu quero estar com saúde. E eu quero estar eu quero estar completo no meu bem-estar social. Né? Então, assim, isso gera muita brecha para você começar a questionar até que ponto o Estado vai poder oferecer o que ele está garantindo na Constituição. Né? Existe uma outra definição desse Georges Canguilhem, que era um médico francês, de 1943, anterior até essa da Organização Mundial de Saúde, que ele diz que a saúde é mais uma capacidade de adaptação e autocuidado em resposta aos estímulos próprios ou ambientais. Saúde não é uma entidade fixa que exista por si mesma e ela varia para cada indivíduo, ou seja, você empodera o indivíduo para definir se ele vai se sentir saudável ou não, de acordo com as suas necessidades funcionais. Ou seja, o indivíduo torna-se também um agente nesse sentido, da definição de saúde.
né? Eu tenho saúde ou eu não tenho saúde? Ah, eu não tenho saúde porque o Estado está dizendo que eu não tenho saúde, mas eu me sinto saudável. Entendeu? Então isso traz para o indivíduo essa responsabilidade também. Então assim, na Constituição, em 88, foi criado o SUS, né? E como é que a gente representa o SUS? Bom, o SUS é mais ou menos isso aqui. É um cheque em branco que a gente assinou, todos os contribuintes assinamos, apesar de não termos pego na caneta para isso, nós assinamos dizendo que nós iríamos dar um serviço que era universal, integral, para todo mundo. Ou seja, qualquer indivíduo tem acesso a qualquer tratamento que possa existir. Ele é universal e ele é integral, né? Você pode receber qualquer coisa em saúde e qualquer um pode receber, né? Você criou um sistema perfeito, não é verdade? Só que um sistema perfeito ele precisa ser financiado. E se a gente for olhar a Constituição, ela não deixa claro de onde é que vai vir o financiamento. Como é que esse sistema vai ser financiado? Você garantiu, você assinou um papel dizendo que, a partir dali, todo mundo ia ter direito à saúde. Direito à saúde. Mas você não disse como era que as pessoas iriam ter aquele direito. Quem era que iria pagar a conta, né? E aí, começaram então a surgir as emendas para tentar definir de onde é que viria o dinheiro. Por exemplo, nessa emenda de 2000, ficou definido que no ano de 2000, o montante empenhado em ações e serviços públicos de saúde do exercício financeiro de 99, acrescido de no mínimo 5%. Então você já começa a definir com base no investimento anterior. Mas será que o investimento anterior era suficiente? Então assim, você não utilizou aí, de forma nenhuma, a avaliação do serviço que estava sendo feito. Você simplesmente pegou um número que tinha sido oferecido, independente dele ser suficiente ou não, e disse, olha, baseado naquele número, vai ser mais 5%. Do ano de 2001 a 2004, o valor seria o valor apurado no anterior, corrigido pela variação nominal do Produto Interno Bruto, do PIB. Mais uma vez, você não leva em consideração se aquele serviço, aquela quantidade era suficiente ou não. Você simplesmente atribui um número aleatório. Os estados e o Distrito Federal teriam que contribuir com 12% do produto da arrecadação de impostos, os municípios 15% do produto da arrecadação dos impostos, né? E aí você pensa, e a União? Né? Se você pega o município, lembra que eu falei que o SUS seria descentralizado? Então assim, já que está nas mãos do município, o município vai contribuir com 15%. Os estados, que seriam uma hierarquia acima, vão contribuir com 12%. E a União? Bom, a União não tem como definir, porque a União seria um cálculo em cima da variação do Produto Interno Bruto do ano anterior, né? Deixa eu ver, lembrar aqui. Bom, tinha em 2012, foi tentado criar uma lei complementar, já que viram que não estava sendo suficiente o fornecimento de saúde, e isso a gente vê nos jornais claramente, né? Quando a gente pega qualquer noticiário que fale sobre saúde, a gente vê que o dinheiro não estava sendo suficiente. Então vamos criar mais uma lei para criar o dinheiro, né? Para trazer o dinheiro. E aí ele define que a União aplicaria anualmente em instituições de serviço público de saúde o montante correspondente ao valor empenhado no exercício financeiro anterior, acrescido do percentual correspondente à variação nominal do PIB, né? Então, mais uma vez, como eu falei, em momento nenhum, os nossos legisladores, os nossos burocratas, pegavam o serviço e avaliavam se aquilo ali era suficiente ou não. Eles simplesmente pegavam um cálculo mágico, vamos colocar essa quantidade de dinheiro. É suficiente? Não sei, mas vamos fazer isso aqui. E aí começa a vetar os artigos que a gente não tem como cumprir, né? Na Lei 8080, de 1990, que foi da Lei Orgânica do SUS, era vedada a participação direta ou indireta de empresas ou de capitais estrangeiros na assistência à saúde, salvo através de doações de organismos internacionais, entidades de cooperação técnica, financiamento e empréstimo. Porque nós éramos autossuficientes, a gente não precisava de ninguém oferecendo dinheiro. Em 1990 a gente tinha essa ideia, né? E é o que aconteceu no começo do ano passado, em 19 de janeiro de 2015,
começaram a ver, pessoal, o dinheiro não vai dar, né? 25 anos depois, a gente está vendo que o dinheiro não vai dar. O que a gente vai fazer? Já tentamos trazer em cima da arrecadação do PIB e a gente está vendo que não vai dar certo. Vamos tentar dinheiro de outro canto. O que faz? Abre para um investimento estrangeiro. Mas a gente vai abrir através de regulamentação. Ou seja, eu não vou abrir de forma livre. Eu não vou deixar o capital livre entrar. Eu vou abrir, mas eu vou regulamentar. E aí eles começaram a permitir que algumas instituições internacionais pudessem investir de forma, com fins lucrativos no nosso país. Mas ainda assim não era nada atraente, porque era algo extremamente regulado. Bom, e aí, pessoal, a gente chega na situação que a gente está hoje, né? São os nossos problemas do Sistema Único de Saúde, né? E aí o primeiro problema, se a gente for analisar toda essa revisão que a gente fez, entra justamente naquela questão que a Constituição nos trouxe, que é: saúde é um direito de todos e dever do Estado. Só que se a gente for analisar, a saúde ela é um bem que a gente tem. E como todo bem, a gente tem que preservar, né? O acesso ao serviço de saúde é uma compra. Eu tenho que comprar aquilo ali, o serviço. Eu tenho que contratar um serviço, né? Eu não tenho como garantir como um direito. Por exemplo, digamos que eu sou tabagista, eu fumo 10 maços de cigarro por dia, desde os meus 18 anos, e eu cheguei aos meus 60 anos, diabético, hipertenso, coronariopata, já tive 2 infartos, já coloquei alguns stents pelo SUS, e aí eu perdi completamente, eu não consigo dar 10 passos sem ficar cansado, ou seja, eu perdi a minha saúde. Mas saúde é um direito. Eu posso chegar para o Estado: olha, eu quero a minha saúde. Ah, mas você nunca fez nada para garantir a sua saúde. Não, mas não é meu dever, é dever do Estado. Garantir a minha saúde é dever do Estado, né? Você não tirou do indivíduo a capacidade de cuidar da saúde? Você deixou na mão do Estado o dever de cuidar da saúde, né? Outro grande problema que surge: você pega um serviço gratuito, entre aspas, né? Se eu chegar agora no SUS, eu não vou precisar tirar minha carteira para pagar por um exame de sangue. Então é um serviço gratuito. A gente sabe que não é gratuito, né? Isso ali está sendo pago. Não existe almoço grátis, né? Então, assim, se alguém está utilizando aquele serviço, alguém está pagando. Aquele dinheiro está vindo de algum lugar, né? O reagente que utiliza para fazer um hemograma, ele vem de uma empresa que produziu aquilo ali e a matéria-prima veio de algum lugar e a empresa que produziu aquilo ali vendeu. Então, se alguma coisa foi vendida, alguém pagou. E se alguém pagou e eu estou utilizando, aquele serviço já não é gratuito. Eu só não estou pagando diretamente, né? Só que esses recursos, eles são, como eu mostrei nessa revisão, tanto é que o governo precisou tentar várias leis complementares para tentar arrecadar o dinheiro. Isso só mostra que os recursos eles são escassos. Ou seja, eu não consigo garantir que o serviço vai ser gratuito e que eu vou poder pagar tudo para todo mundo. Os recursos são escassos. Só que a demanda, ela é infinita. Pode falar. Saúde gratuita, educação gratuita, porque a gente não percebe que não é de graça. Os médicos são pagos com algum dinheiro, o prédio é feito com algum dinheiro, então são os nossos impostos que vão bancar esse direito de todos. As pessoas não entendem que ao invés de pegar o seu dinheiro e dar diretamente ao profissional, a gente banca toda uma classe de políticos, toda uma classe de burocratas. Aí, muitas vezes esse recurso é mal alocado, então eles não percebem que, na verdade, ao invés de diretamente pegar o meu dinheiro e pagar o serviço que eu quero, eu tenho que dar esse dinheiro para a mão de uma pessoa, essa pessoa vai receber um salário, junto com essa pessoa há uma classe de burocratas, muitas vezes nem são médicos, que estão resolvendo coisas por mim, então sai muito... É a frase aqui do Sócio: nada é mais caro quando o governo diz que é de graça, né? Exatamente. Por que eu vou pagar... Por que eu não posso pagar por um serviço e eu prefiro pagar para alguém gerir aquele serviço e oferecer para mim? Sendo que aquela pessoa vai, além daquele serviço, ela tem N coisas que ela vai oferecer para o apadrinhado dele, para o aliado dele, né? O caixa 2 dele, para outros serviços que para ele é importante, mas que para a gente pode não ser. Então, assim, você não define para onde é que está indo seu dinheiro, como o Ava bem falou. Você está entregando na mão de alguém, para esse alguém gerir o dinheiro, né? E a demanda infinita, como eu falei, né? Tem uma analogia
que eu acho bem interessante, foi até o Evandro Faria, que é médico também, até no final bota aqui um link da palestra dele, que ele disse assim, cara, o SUS é como se fosse uma máquina de Coca-Cola que você não precisa colocar dinheiro. Imagina que aqui no corredor vai ter uma máquina de Coca-Cola que, magicamente, eu vou apertar o botão e a lata vai cair, né? Eu não quero saber de onde é que está vindo aquela lata. O que é que vai acontecer? Vai começar a ter uma filinha naquela máquina, né? Só que a máquina acaba. E aí o que acontece? As pessoas continuam... Ó, tem uma máquina gratuita. Daqui a pouco alguém vai repor. Vamos ficar aqui na fila. Aí o pessoal vem e coloca mais 100 latinhas. Só que isso já chegou 200 pessoas na fila para esperar. Aí aquelas 200 pessoas andaram. Daqui a pouco vem alguém e coloca mais 100 latinhas, só que chegaram já mais 200, ou seja, já tem 300 pessoas. Então qual é a consequência de você oferecer um serviço gratuito com a demanda infinita? Fila. Ou seja, a fila, né, isso é uma frase que eu coloco mais na frente, a fila, ela, na verdade, ela não vai ser um problema do SUS. Ela vai ser uma consequência do SUS. Se a gente analisar por esse raciocínio, a gente vai perceber que, na verdade, a fila ela vai surgir em qualquer sistema gratuito com demanda infinita, né? Lembra que eu falei da questão da distribuição de renda que acontecia no SUS? Bom, a distribuição de renda do SUS, ela não vai ser uma distribuição de quem tem mais dinheiro para quem tem mais dinheiro. Na verdade, ela vai ser uma distribuição de quem é mais saudável para quem é menos saudável. Aquele exemplo que eu dei do tabagista dos 18 aos 50 anos, vamos supor que aquele tabagista seja um empresário riquíssimo, certo? E ele precisa de um transplante de pulmão. Não é porque a gente pensa, um empresário riquíssimo, ele pode ir lá no Monte Clínico, no São Mateus, e pagar por um atendimento. Mas vamos supor que ele precisa de um transplante de pulmão. O transplante só é oferecido pelo SUS. Não existe transplante na rede privada, né? Então ele vai ter que ir para a rede privada. Aí vamos supor que a gente tem um catador de latinha, que apesar de ser um emprego informal, ele paga os impostos dele indiretamente. Quando ele vai comprar a comida da família dele, ele está pagando imposto. Se ele está pagando imposto, ele está de alguma forma contribuindo com o sistema de saúde. Mas o catador de latinha, ele é um cara que, apesar de não ter muito estudo, ele tem alguma noção de saúde individual. E ele não fuma, ele não bebe, ele tenta seguir uma vida mais ou menos regrada, da maneira como ele pode, ele vai cuidando da saúde dele. E ele chega aos 60 anos, na mesma idade lá do empresário rico, que vai precisar do transplante, com a saúde tranquila, ele não está precisando tomar remédio, ele não precisa ir ao hospital toda semana, ele vai no máximo uma vez ao ano, porque disseram que ele ia ter que ir lá fazer o exame de próstata, então ele praticamente não está utilizando, mas ele está pagando, não está? Ou seja, o cara que é pobre está pagando o serviço para o rico utilizar. Por quê? Porque ele é mais saudável, né? Então, se a gente for analisar, a transferência de renda, ela ocorre de quem tem saúde para quem não tem saúde, né? Se a gente for analisar de uma forma social, a gente diria, mas nós vivemos em sociedade, as pessoas têm que contribuir umas com as outras, têm que colaborar. Tá, mas a gente não precisa fazer isso de forma coercitiva, né? Tem uma frase do Bastiat, no livro A Lei, que ele deixa isso bem claro, que qualquer caridade que seja forçada, ela deixa de ser uma caridade e passa a ser uma coerção. Então as pessoas estão sendo coagidas a contribuírem com o cara que não cuidou da saúde. O indivíduo está sendo coagido, né? Diga. Existem iniciativas agora, o Fortaleza começou há poucos anos, de clínicas populares. O principal, eu acho que é aquela sim, que tem pelo centro, tem pelo Besourinho. E as pessoas mais pobres preferem ir lá do que ir para o SUS, porque no SUS você perde o dia todo para talvez marcar para daqui a 2 meses no SUS. Nessa clínica popular, que você paga 50, você recebe no SUS, você vai amanhã, 100. 110 atualmente, a maioria. Então, você paga R$110, resolve aqui numa manhã ou num dia. É muito mais fácil para o trabalhador resolver o problema num dia só, e não ter o dia de trabalho descontado, talvez, do que ir para o SUS, esperar o dia inteiro, talvez ser atendido, talvez marcar para daqui a 2 meses. Tem impressionante como no mercado está achando algumas brechas para resolver problemas de pessoas mais pobres. Não é necessário mais ser rico para ter um plano de saúde caro, para ter uma saúde particular. São empresas particulares, donos particulares,
e se preocupa em atender o público mais carente. E é muito mais fácil para eles isso. A pessoa trabalha lá em casa, já 2 vezes, disse, ó, estou com problema de saúde, então meu filho, vou vender só amanhã, mas meio-dia estou aí. Eu achava estranho, porque o SUS eu nunca fui, mas eu imagino que você, porque fala o dia inteiro que espera. Então, não, eu fui no sim ali, eu resolvi, na manhã te resolve um problema lá. Não tem um dia de trabalho perdido. Então, é muito interessante isso, como até mesmo as pessoas mais pobres estão começando a pegar alternativas ao próprio SUS, que é um monopólio obrigatório, e a gente é obrigado, querendo ou não, a custear isso. Bom, tem outra característica que é muito importante quando a gente vai analisar o SUS, que é a questão do investimento em infraestrutura, né? Como a gente viu na questão dos financiamentos, o planejamento sobre o valor que vai ser empregado no SUS, ele é feito com base em um orçamento do ano anterior, né? Ou seja, como eu falei, não existe um planejamento se aquilo ali é adequado ou não. Então, vamos supor que eu chego para um diretor de um hospital em dezembro e digo, olha, o dinheiro que você vai ter para gastar no ano seguinte é R$1 milhão, né? E aí começam a surgir pacientes. Chega um paciente que vai fazer um raio-x, um hemograma, vai precisar receber vai se internar e vai tomar um medicamento. É um medicamento caro. E aquele dinheiro começa o quê? A sumir. Sumir. Quando chega mais ou menos no final do ano, lá em novembro, aí o diretor olha assim, ó, a gente está precisando reformar as enfermarias, porque as enfermarias estão começando a aparecer mofo, a gente vai ter que pintar, a gente vai ter que trocar as camas, que os colchões estão furados. Cadê o dinheiro? Quanto é que está? Ó, diretor, o dinheiro está em menos 300 mil, porque a gente tinha um orçamento de 1 milhão e a gente já gastou 1 milhão e 300 mil. Ou seja, quanto mais pessoas utilizam aquele serviço, menos recurso aquele serviço tem disponível para investir na infraestrutura dele, né? Enquanto que no serviço privado, vamos supor que eu e o Ávila, a gente abriu uma clínica, né? No primeiro dia não chegou nenhum cliente. Ó, Ávila, tá aqui, vamos segurar nossas pontas com o dinheiro que a gente investiu. E aí daqui a pouco começa a vir um cliente, vem outro cliente, e a gente fecha o final do mês com balanço zero, né? O dinheiro que a gente empregou, a gente recuperou. E aí no segundo mês começa a ter um lucro. Quando chega em novembro, perto do final do ano, a gente vai fechar o balanço e diz, olha, Ávila, a gente teve um lucro de 500 mil. Vamos melhorar o serviço para o ano seguinte? Ou seja, quanto mais pessoas utilizam aquele serviço, mais recurso eu tenho para investir no serviço. Está percebendo como tem uma diferença muito grande na qualidade do serviço oferecido? Ou seja, no SUS, quanto mais pessoas utilizarem o serviço, pior vai ser o serviço. No serviço privado, não. Quanto mais pessoas utilizarem, melhor vai ser o serviço. Porque, claro, existe muito no colégio, a gente recebe muito aquela visão do capitalista como o cara que quer acumular dinheiro, fazer uma caixa forte, igual do tio Patinhas e nadar na moeda, né? Só que, na verdade, não é interessante para o capitalista fazer isso. O empresário, ele não é interessante ele pegar o dinheiro dele e guardar. É lógico que ele vai reinvestir para poder, no ano seguinte, no mês seguinte, aquele dinheiro trazer mais retorno ainda para ele. Então, você vai movimentar a economia, né? Ou seja, no sistema público, o tratamento é uma fonte de gastos, enquanto que no setor privado, ele é uma fonte de renda, né? E aí as filas de espera, né? Como é que surgiram, então, essas filas que a gente vê hoje? Bom, o SUS tem uma demanda infinita e uma oferta limitada. Como é que eu vou fazer isso? Aumentando a oferta? Como que eu consigo aumentar a oferta? É impossível você aumentar a oferta de um serviço que já é ilimitado. Você não tem como aumentar o infinito, não tem como aumentar mais ainda do que o que já tem. Então eu vou reduzir a demanda. Não, mas eu também não posso reduzir a demanda, porque o SUS é universal e é integral. Todo mundo tem direito ao SUS. Como é que eu vou chegar para o PROSIS e dizer, olha, você não vai poder utilizar o serviço? Mas você não assinou a Constituição dizendo que eu tinha direito? Por que eu não posso poder utilizar? Então eu não posso restringir a demanda, né? Mas aí eu vou ter que chegar em alguma solução, né? O gestor vai ter que chegar numa solução. O que ele faz? Vou aumentar o preço do serviço, que as pessoas param de vir. Mas não é gratuito? Então também não dá para a gente aumentar preço. Então vamos criar o racionamento. Ou seja, eu vou oferecer
um número limitado de películas de raio-x para filme de raio-x. Então, na hora que atingiu a cota, eu digo, olha, você vai ter que esperar para poder realizar esse procedimento. Como é que eu faço isso? O cara vai direto lá? Não, ó, para você fazer um exame, você vai ter que ir lá no posto de saúde. Aí no posto de saúde o médico vai preencher uma guia, uma solicitação de um exame de alto custo, um procedimento de alto custo, é a PAC. Aí com essa guia você vai, o posto vai enviar para a Secretaria de Saúde, a Secretaria de Saúde vai procurar onde é que está sendo oferecido aquele serviço e aí vai agendar o exame e vai avisar lá para o cliente, no caso para o indivíduo, o dia que vai ser feito o exame. Só que nesse meio desse caminho é muito simples. Eu digo, olha, não fala lá para o cara que não tem não, porque todo mundo tem direito. Mas ó, a gente só consegue marcar 5 por mês. Se os médicos estão pedindo 10, a fila vai surgir, né? Ou seja, você não cria diretamente, você não avisa diretamente para o paciente que ele vai entrar numa fila. Ele acha que a partir do momento que aquela guia foi preenchida, ele vai fazer o exame dele. Mas ele não sabe que há uma restrição da quantidade de exames que está sendo oferecido, né? Apesar disso ser inconstitucional. E aí a gente pensa, Santiago, mas você está sendo cruel, né? Se a gente acabasse o SUS, como é que os pobres iriam ficar, né? As pessoas iriam para a rua, elas iriam morrer. Como é que estão os pobres com o SUS, pessoal? O Ávila falou agora que muitas vezes a pessoa perdia o dia inteiro num atendimento de saúde. Vocês acham que esse pessoal aqui vai conseguir sair daí em um dia? Você sabe onde é isso aqui? HGF, Hospital Geral de Fortaleza, aqui no Papicu, né? Isso aqui... Exatamente. Eu não sei se dá para vocês verem, mas aqui nós temos macas no chão. A distância de uma maca para outra aqui, talvez deve ter uns 50 centímetros. Nessa maca vai ter um paciente. Entre as macas vai ter o acompanhante. Entre as macas vai ter o enfermeiro, vai ter o técnico de enfermagem, vai ter o médico, vai ter o zelador que está fazendo a limpeza, né? Se um paciente evacuar, ele vai ser trocado ali mesmo, porque ele não tem como... Como é que você acha que eu vou pegar um paciente acamado que está bem aqui, vou levar ele lá para um local reservado para trocar a fralda dele? A gente coloca um biombo aqui, a gente improvisa, mas a privacidade não dá. Infecção cruzada. Infecção cruzada, assim, existe uma definição do que é da infecção hospitalar, né? Qualquer paciente que dê entrada, que veio da comunidade, que deu entrada no hospital com infecção, aquela infecção é dita infecção comunitária. A partir de 24 horas de internação, aquela infecção já é considerada infecção hospitalar, né? Ou se aquele paciente ele já era acompanhado em algum serviço semi-intensivo, digamos assim, ele tem uma equipe de atendimento domiciliar, programa de atendimento domiciliar, que vai lá na casa dele. Então ele é um paciente associado a cuidados de saúde. Isso aí já é considerado infecção hospitalar, né? E as infecções hospitalares em nosso meio, elas são causadas por germes multiresistentes, ou seja, são germes... Lembra que quando a gente viu lá no Jornal Nacional a superbactéria, né? É a KPC, que é uma Klebsiella é o nome da bactéria, que ela é resistente a praticamente todos os antibióticos que a gente conhece, né? E os antibióticos que a gente pode utilizar para resolver isso são antibióticos caríssimos. Então você imagina que um paciente aqui tem uma bactéria dessa. Imagina que essa bactéria começa a se disseminar nesse meio. Olha o custo que isso vai trazer, né? Só que quando a gente aumenta o custo, a gente aumenta o consumo. Se a gente aumenta o consumo, a gente diminui o investimento. Então isso aqui só tende a piorar, né? Então a gente vê que isso é uma bola de neve, né? Quanto mais você... Eu estava falando, Ávila, quando sai, disse que a babá às vezes passa o dia inteiro para resolver. Eu tô dizendo, imagina, será que uma pessoa dessa vai perder um dia inteiro só para resolver o problema dela? Né? A
Eu vi. Ela estava na fila, né? Ela estava nesse meio do controle do SUS, né? Aí a gente pensa assim, mas todo mundo adora o SUS, todo mundo acha que o SUS é um sistema único, um sistema perfeito, né? As pessoas vêm de fora para poder estudar o SUS. O New England publicou uma matéria sobre o SUS dizendo que era o melhor sistema de saúde do mundo, né? Será mesmo que as pessoas acham que o SUS é o melhor sistema do mundo, né? Foi feita uma pesquisa pelo Datafolha, a pedido do Conselho Federal de Medicina, em 2014, e 54% dos avaliados, dos entrevistados, avaliaram o atendimento em saúde prestado pelo SUS com a nota de 0 a 4, 33% com a nota de 5 e 7 e somente 3% uma nota entre 8 e 10. Para 93% dos eleitores, os serviços públicos e privados de saúde do Brasil são regulares, ruins ou péssimos. Ou seja, só 7% acha que é ótimo. O Sistema Único de Saúde recebeu uma avaliação negativa de 87% da população, né? Então, assim, essa visão que a gente acha que existe mágica sobre o SUS, ela está começando a perder força. Mas aí a gente tem sempre aquela pessoa que vai dizer assim, mas o problema aqui é porque existe muita corrupção. Em outros países ele funciona. Por exemplo, no Canadá, ela é um sistema socializado, onde não existe a medicina privada. No Canadá é proibido o exercício de medicina privada, todo o serviço de medicina é fornecido pelo Estado, e eles têm um serviço maravilhoso, não é verdade? Tá, então vamos fazer uma comparação aqui. Eu peguei uma cotação de março do dólar, que é mais ou menos semelhante à que a gente está tendo agora, né? De 3,62. O Canadá, ano passado, investiu $4.000 por habitante em saúde, né? Se a gente considerar que o dólar está 3,62, vamos transformar isso em reais. E vamos multiplicar pela população do Canadá de 50 milhões de habitantes. Isso dá 724 bilhões de reais, porque eu converti para real, de investimento em saúde. Vamos fazer o mesmo cálculo para o Brasil, ou seja, se o Brasil investisse a mesma quantidade que o Canadá investe. Considerando que a gente tem 4 vezes mais habitantes, a gente teria que investir 2,9 trilhões de reais em saúde, né? Só que a nossa arrecadação de imposto de 2015 foi de 2 trilhões. A conta não ia fechar, né? Ia ter um déficit aí de 900 bilhões de reais. Como é que eu iria pegar 2 trilhões e gastar 2,9 só com saúde? Então, assim, a gente já começa a ver que não dá para seguir o mesmo exemplo que o Canadá. Mesmo no Canadá, muita gente migra para os Estados Unidos para fazer muita coisa. Eu vou falar agora. Mas se a gente aumentasse a arrecadação, a gente ia ser um paraíso, né? Vamos aumentar a arrecadação de impostos. Primeiro, como é que eu vou conseguir aumentar a arrecadação, né? A gente sabe que se você aumentar a tributação, a gente vai ter, na verdade, uma diminuição na arrecadação. Você começa a gerar diminuição de produção, aumenta o desemprego, consequentemente você diminui a arrecadação do Estado, né? O Instituto Fraser, que é um think tank canadense, que estuda economia, faz várias pesquisas em economia, em todas as áreas, inclusive de saúde, ele publicou uma matéria no dia 14 de outubro de 2015, que o título era "Canadenses estão preocupados, e deveriam estar, com a saúde, com os cuidados em saúde", né? No último ano, o tempo médio de espera por uma consulta com especialista no Canadá, consulta com especialista eu chego, vou ao clínico geral, o clínico geral avalia meu problema e vê que aquele problema precisa ser avaliado por um cardiologista. Então ele vai fazer o encaminhamento ao cardiologista. Porque eu não posso chegar direto ao cardiologista, porque, como eu falei, o sistema lá é público, é completamente público. Então, mesmo que eu tenha o meu dinheiro, eu não posso chegar no cardiologista, eu quero uma consulta porque eu acho que o meu problema é no coração. Não, eu tenho que passar por um clínico e o clínico vai direcionar aquela consulta, né? Então, o Instituto Fraser, eles mostraram que o tempo de espera por uma consulta com um especialista no último ano tinha sido de 18,2 semanas. Ou seja,
96% a mais do que as 9,3 semanas de 1993. Ou seja, a gente pega um período aí de 20 anos e a gente vê que as filas no Canadá, elas já estão começando a aumentar. A gente está falando de uma população, teoricamente, mais esclarecida, que vai utilizar o serviço de uma forma mais correta, mais sensata, não vai procurar um serviço de emergência para pedir uma receita de verme, né, como acontece aqui no nosso país. Então, assim, a gente está, teoricamente, falando de uma população mais esclarecida, né? E a gente está vendo que as filas elas podem surgir em qualquer lugar, porque as filas, como eu falei, elas não são um problema de má gestão, elas não são um problema de subfinanciamento, elas são uma consequência do sistema. E aí a gente pensa, mas os nossos planos de saúde também não funcionam, né? Quem tem Unimed aqui, quem tem qualquer outro plano de saúde, sabe que se você quiser marcar uma consulta com um especialista, né, eu quero marcar uma consulta com um dermatologista, com um endocrinologista do plano, eu vou ter vaga para daqui a 6 meses, 4 meses, né? Dependendo da especialidade, isso vai variar para mais ou para menos, né? Mas aí o que é que o governo faz? A gente poderia, vamos fazer o seguinte, vamos aumentar o número de planos, deixar os investidores decidirem se eles querem investir nisso ou não. As pessoas vão começar, os empresários vão começar a criar os seus próprios planos de saúde, e isso iria diminuir essa procura, né? Digamos assim, a gente iria desafogar o sistema. Mas não, o que é que a gente faz? O Estado ele começa a criar mais regulamentação. Por exemplo, uma das leis do Estado, uma das leis estatais, né, foi que o tempo máximo de espera para consulta com um especialista pelos planos de saúde, se eu não me engano, é de 5 dias, eu não tenho certeza. Eu acho que é 5 dias, mas é um tempo bem restrito. Ou seja, magicamente, eu pego uma caneta, assino, vai surgir uma vaga, né? Eu não quero saber como é que essa vaga vai surgir. Eu não quero saber o custo que vai ser. Eu não quero saber para quem é que vai ser repassado esse custo. Eu só peguei uma caneta e assinei e eu digo que agora vai ter que ser assim, né? Então a gente começa a perceber que, na verdade, os nossos planos de saúde também não são essa maravilha como parece ser o serviço privado, porque não é um livre mercado, ou seja, não existe um mercado livre no serviço de saúde. Vamos supor que eu sou psiquiatra, eu me reúno com 4 colegas psiquiatras e vou criar um plano de saúde só de psiquiatria. Olha, o nosso plano de saúde é para atendimento em psiquiatria. Aí o João da esquina, ele olha assim, toda semana eu vou para o psiquiatra. Eu vou num cardiologista uma vez na vida. Então eu vou contratar aquele plano de saúde ali, porque ele de alguma forma ele vai diminuir o meu custo, né? De alguma forma eu consigo melhorar a minha situação. Aí o que é que o governo chega? Não pode existir, porque os planos de saúde todos têm que seguir essa planilha, tem que ser dessa forma aqui. Aí eu digo, então eu não tenho como fazer isso aí, então eu não crio. Ou seja, não dá para haver um empreendimento no serviço de saúde porque o Estado não deixa. Então o Estado oferece um serviço ruim e se você tentar oferecer um serviço melhor, ele vai criar as regras para você oferecer o seu serviço. Bom, e aí vocês vão pensar, ele está só criticando e até agora não mostrou nenhuma solução, né? A solução, eu diria que não existe uma solução única. Eu diria que no mundo estão sendo tentadas algumas saídas para ver como é que vai ser feito isso. Na Semana da Liberdade do ano passado, terceira Semana da Liberdade, e só um alerta, no dia 23 desse mês, vai acontecer a 4ª Semana da Liberdade. O Evandro vai estar palestrando novamente, né? Bom, então essa palestra aqui, pessoal, é a palestra da Semana da Liberdade do ano passado, né? Há exatamente um ano a gente falava justamente sobre isso, né? Como era que a gente poderia solucionar esse problema, né? A Semana da Liberdade do ano passado o tema era justamente o empreendedorismo. Então houve várias mesas em vários aspectos sociais. Um deles foi saúde. E o Evandro, né, fez uma palestra brilhante, eu diria que foi a melhor palestra da Semana da Liberdade,
ele trouxe vários exemplos de países em que as pessoas estão começando a encontrar algumas soluções para resolver o problema com a saúde pública, digamos assim, né? Então, assim, é uma palestra que eu acho que vale a pena assistir. Basta procurar lá, dia 2, parte 7, Evandro Faria e Mayra Pinheiro. O título da palestra é O SUS não funciona, né? E aí seria, o que fazer agora? Bom, eu trouxe agora só esse espaço, né? Que eu queria abrir que se alguém quiser fazer qualquer pergunta, qualquer questionamento, qualquer comentário, é isso. Eu acho muito legal porque a gente trabalha com estímulos aqui, né? O Santiago colocou muito bem que enquanto para o governo saúde é um gasto, é uma obrigação que ele tem que fazer, para o empresário é a forma de ganhar dinheiro. Eu não me preocupo tanto, eu me preocupo mais se isso é minha renda do que se isso é um gasto. Quando isso é um gasto, o governo investe o dinheiro, muitas vezes um dinheiro que é mal alocado. Eu estava vendo vários textos que falam que enquanto alguns pacientes custam milhões por ano, outros custam quase nada, então é o dinheiro que é alocado de forma irregular, de forma que o mais saudável paga o menos saudável. Acaba sendo um dos muito grande da população mais pobre, que não tem como sair disso. Eu falei aqui das populares, mas tem pessoas que R$110 é muito dinheiro e são obrigadas a ir para o SUS, a encarar filas enormes, muitas vezes profissionais estimulados, e quanto para o empresário atender bem o estímulo. Se eu atendo bem o COF no meu consultório, ele vai estimar outras pessoas, ele vai continuar comigo. Quanto para o capitalista, uma pessoa do mal, atender bem é uma necessidade, porque ele precisa lucrar, o Estado não é. Se você é atendido no SUS, o governo não perde nada com isso. O empresário perde, o cliente perde a indicação, o governo não perde. Imagine se a pessoa pudesse não optar pelo SUS, se a pessoa pudesse pegar aquele dinheiro, pegar o imposto e ficar para ela. E fazendo isso, a partir daí, escolher o que ela prefere para ela. O pessoal reclama muito porque os libertários são contra a regulamentação da profissão. Isso quer dizer que você precisa ser médico para consultar. Só que um detalhe, se o copo fica nada, estende o ombro, ele fala, estende o ombro nadando. Aí o Márcio, formado em história, sou professor, quer que eu dê um jeito? Óbvio que ele não vai querer que eu dê um jeito. Óbvio que ele não vai me pagar para fazer isso. As pessoas não são imbecis de colocar o seu dinheiro em uma coisa que eles sabem que não vai ter retorno. Os libertários são sim contra a regulamentação da profissão por uma questão de que quem é que regulamenta isso? É o Estado. Então, quando o Estado tem esse poder de regulamentar, ele ganha uma força muito grande sobre a sua vida. Você perde o direito de escolher o que você acha melhor para si, para o Estado fazer isso. Mas é óbvio, pelo menos eu acho que ninguém aqui em sã consciência estivesse para no ombro e querer que eu consultasse com essa pessoa, porque o meu conhecimento sobre isso é nulo, é zero, você sabe disso. Nem eu, mesmo sendo médico, eu sou psiquiatra, eu não recomendaria também vir para mim. Pois é, então, obviamente, é claro que ninguém que... se eu mentir, se eu dizer, olha, eu sou um ortopedista, especializado em ombro, isso for mentira, óbvio que tem que ser preso, porque eu estou usando de um calúnio, de uma mentira, para me aproveitar de você. Mas, partindo do pressuposto que a pessoa esclareceu qual é a posição dela, cada pessoa ali para fazer o que ela quiser. Se a sua avó, minha avó, por exemplo, ela é quebrante, eu acho. Quando eu ficava doente, minha avó fazia quebrante em mim. Para ela, que era melhor para hospital. Não servia de nada, e com o tempo ela foi percebendo isso. Então as pessoas, elas têm o direito de errar. Elas têm de ser ignorantes. E a partir daí melhorar. Porque a gente não pode dizer, Estado, cuida de mim. Porque se o Estado cuida de você, ele tem muito poder sobre a sua vida. Um Estado que pode dar tudo, pode tirar tudo. Sem contar que... paga uma previdência que não existe e não admite que seja retirado do contra-cheque. Eu acho isso muito absurdo. O funcionário público paga IPEC sem existir. Não existe previdência para o funcionário público e também eles pagam. Eles contaram com o cheque. Policial militar paga uma previdência que não tem. Hospital militar comigo. Isso é tudo, eu acho isso. Você paga isso ainda paga o plano de saúde por fora. E ainda paga o SUS. E ainda paga o SUS. Antigamente tinha aquele hospital da polícia ali na Barra de Miguel, mas não tem mais. O governador, né? Perdeu lá uma maternidade, um negócio lá, nem existe, né? Acho que existe, mas é pro SUS aquilo ali. Que era antigamente só dos militares. Eu me lembro que eu levei uma vez meu filho para fazer o tratamento odontológico, foi a última vez que eu entrei lá. Porque quando eu cheguei para fazer o tratamento, chegou uma viatura lá com o Paulo Salazar e todo bandido
mas todo mundo, porque vão fazer escolação de dente, o bonito ia fazer escolação de dente na frente do meu filho, que era filho do capitão, não ia, né, o tratamento que tinha que reservar para o bandido que vinha lá do Paulo Salazar. Por que não tinha uma previdência lá do Paulo Salazar para acudir esses bandidos lá para não vir para o hospital da polícia? Foi a última vez que eu fui no hospital, porque corrou. Se a gente for analisar, isso é só um exemplo de como, quanto mais você centraliza a gestão dos serviços, piores os serviços vão acabar se tornando. Eu pago de previdência da minha casa, assim, que não uso, eu lá em casa 2 séculos de escola do mesmo ponto. Eu sou educação e meu marido é militar, né? Então nós dois pagamos uma previdência que não estamos usando, temos que partir o particular e para um plano de saúde que ninguém usa. Acaba pagando várias vezes, né? Pode falar. Posso tirar do cheque? Dois comentários. Primeiro, se o governo e o Estado entendem que o SUS é público, nem isso foi importante. Eu trabalho na instituição privada e a gente atende o SUS. Tá? Não trabalho diretamente com o paciente, trabalho na área administrativa, mas por em momentos, quando eu usava uma camisa branca e uma gravata, já chegaram me perguntando onde é que pagava pelos exames. Então, as instituições, como as SUPAs, e onde atende só SUS no estado francês, ainda assim, o paciente chega e paga. Talvez as pessoas que não trabalham na saúde ocorram uma vez ou outra, mas não, isso ocorre frequentemente. Até na instituição privada, as pessoas sabendo que é uma instituição privada, elas se perguntam onde é que eu está fazendo o pagamento do tratamento X ou do tratamento Y. O segundo ponto que eu queria comentar é se a gente pensa, eu sempre uso esse argumento, se a gente pensa que está ruim, só tende a piorar. Em 2030, a população brasileira acima de 65 anos vai ser um terço. A população acima de 65 anos consome 8 vezes a mais do que uma população jovem, que consome de medicamentos, materiais, etc. Então, se empresários que estão na sala pensarem em conseguir driblar o sistema de saúde, o SUS, vocês vão ganhar muito dinheiro, porque está colapsando agora, só tende a colapsar mais. Só um adendo, assim, só de um ponto que, trazendo um pouco o que o Ávila falou, com relação a essa questão da desregulamentação, né? Se você perguntar para mim assim, então quer dizer que você é contra a existência do Conselho Regional de Medicina? Eu diria que não. Eu, particularmente, não sou contra a existência dele. Eu sou contra a obrigatoriedade de qualquer médico que queira exercer a profissão ter que contribuir, ter que pagar pelo conselho. Igual ao AB. Isso é como um selo de qualidade. Eu, por exemplo, se dissesse assim, olha, o CREMEC, o CFM, o Conselho de Medicina, ele não é obrigatório, né? Ele vai funcionar como um selo de qualidade, como ela falou. Ou seja, eu vou chegar para o Osiris, vai constar comigo, ele vai perguntar, Tiago, você é certificado pelo CRM? Eu diria, sou. O CRM me certifica. Qualquer problema na nossa relação médico-paciente, está aqui o código de ética que o Conselho define, está aqui as regras que o Conselho define, e eu estou sob essas regras porque eu escolhi estar sob essas regras. Não, né? também haver outros tipos de... O Ávila poderia dizer assim, não, eu sou médico, mas eu não quero me filiar a nenhum conselho. E se der qual é o problema, Ávila? A garantia sou eu. Confie em mim que vai dar certo. Você teria que ser livre para escolher. Né? Olha, eu não quero seguir aquele ali, não, eu prefiro um médico que foi certificado. É como a questão da OAB, como você citou. Eu prefiro eu quero contratar um advogado que consegue passar na prova da OAB, porque eu acho que pessoas que passam na prova da OAB são pessoas mais preparadas. Ou não, para mim tanto faz se o cara passou naquela prova ou não, eu confio naquele indivíduo porque várias pessoas já me falaram bem dele, então eu vou contratar o serviço dele. Né? Você daria para as pessoas a liberdade de escolher o serviço que elas queriam. Né? Você vai deixar bem claro que assim, eu não sou contra a existência de conselhos, nada disso. Eu sou contra a obrigatoriedade de qualquer... De você ser filiado a qualquer tipo de conselho ou órgão de classe. E tem também, nesse negócio do Estado dever dar a sua saúde, você não é afetado só pela alta carga tributária. Tem legislação abusiva também, tipo a lei do sal.
A lei do sal é totalmente compreensível na nossa legislação atual. Se o Estado cuida da sua saúde e o consumo exagerado de sal causa hipertensão, o Estado vai tirar o seu sal porque vai afetar na conta dele no fim do mês, na arrecadação, gastar menos com o paciente com hipertensão. Então, tipo, acho que é uma tendência essas leis do sal, diminuir velocidade para 40, porque vai diminuir acidente, vai ter menos gasto no hospital público, além da indústria da multa e tudo. Mesma coisa com cigarro e cerveja, bebida no geral. Sem Há vários impostos. O maior imposto de cigarro e bebida é imposto para desestimular a pessoa. Mais de 90% de imposto, né? O total. O cigarro está custando quase R$10 a carteira agora. Não, e mais de 90% disso é imposto. 90% do cigarro é imposto. Então é a forma do Estado cuidar da sua saúde. Mas ele cuida da sua saúde lhe obrigando a não fazer aquilo. Né? Tirando o sal da mesa, porque... Vamos tirar o sal da mesa. Você não tem discernimento Você pra é uma saber criança, se... você é uma criança. Quando você era criança, era seu pai e sua mãe que controlavam seu sal, agora é o Estado. Você não cresceu, alguém tem que controlar pra você. Você não tem discernimento pra saber se a quantidade é boa, se a quantidade é ruim, é o Estado. Permite cigarro, mas não permite cigarro com sabor, né? Você pode fumar, mas se tiver sabor, não é demais. Bom, pessoal, acho que alguém mais quer fazer algum comentário, alguma pergunta? Não? Acho que dá pra gente encerrar por aqui.